seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje nós iremos falar sobre o sistema venoso para a odontologia, falando sobre as veias que compõem a cabeça e o pescoço e quais são os seus trajetos. Então, bora! A drenagem venosa ela é feita por vasos capilares, que são reunidos por vênulas que, quando essas se infundem, formam as veias que se dirigem ao seu coração. As veias da cabeça e do pescoço elas vão se iniciar como vênulas e, à medida que se aproximam da base do pescoço, vão aumentando o seu calibre no trajeto para o coração, de forma que o sangue captado pelas veias é levado para o coração para serem oxigenados após as hematoses que acontecem no pulmão. Lembrando que hematoses é a transformação daquele sangue que é pobre em oxigênio em um sangue rico em oxigênio, ocorrendo assim uma troca de gases que é da concentração de oxigênio e dióxido de carbono, ou seja, a difusão. Então, depois disso, que acontece no pulmão, as veias da cabeça e da parte superior do pescoço, que são simétricas quanto à posição, são mais variadas em relação às artérias, são também definidas como veias mais calibrosas e numerosas quando a gente se compara com a artéria. A gente tem um vídeo aqui no canal também sobre sistema arterial para a odontologia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, não esquece de entrar aqui no nosso canal e ver esse vídeo que está imperdível, tá? Mas voltando a falar sobre o sistema venoso para a odontologia, qual é o objetivo da gente estudar ele? O objetivo do sistema venoso, na verdade, é de conduzir o sangue pelas artérias da cabeça e do pescoço, retomando através de diferentes tipos de vaso, ou seja, eles vão recolher os líquidos resultantes de todas as trocas. Quando a gente fala sobre veias, a gente precisa falar sobre algumas coisas antes, como os seios da dura mater, esse item que a gente tem no nosso corpo, que estão entre os dois folhetos da dura mater. E estes são os seios venosos que se reúnem para formar a veia jugular interna, que também, por sua vez, a gente precisa falar sobre o plexo pterigóideo, ou plexo pterigoideu. Esse é formado por veias que trazem o sangue dos músculos da mastigação, da cavidade nasal, do palato, dos dentes e também dos seus tecidos de suporte. O plexo pterigóideo é uma região anatômica de interesse, pois tem uma rede muito densa vascular. Agora que a gente já falou sobre essas partes importantes, vamos falar sobre as veias, começando com a veia lingual. Essa vai incluir veia dorsal e veias dorsais da língua, uma veia profunda da língua, uma veia sublingual que drena indiretamente a veia facial ou diretamente a veia jugular interna, tá? E, por sua vez, a veia jugular interna inicia-se no forame jugular, sob o músculo esternocleidomastoideo, terminando através da clavícula, ao se unir, por sua vez, com a veia subclávia. Outra veia que a gente tem é a veia jugular externa. Essa veia é responsável pela drenagem de uma pequena parte de estruturas extracranianas. Mas, assim como a interna, a veia jugular externa ela vai apresentar anastomoses. Vamos relembrar o que é anastomose, já que a gente fala algumas coisas aqui, né, que pode ser que não fique fresco na cabeça. A anastomose ela é definida por ser uma ligação entre as artérias, entre as veias, ou outros órgãos que restabelecem uma comunicação entre si, ou seja, uma ação que é realizada entre esses tecidos, e eles devem estar devidamente irrigados de sangue e fluidos, tá? Para que assim eles possam se comunicar. E aí a gente entra já em outras partes, falando sobre o forame jugular, a veia jugular interna, a veia braquicefálica esquerda, a veia cava superior e o seio sagital superior. Além do mais, a gente também tem a veia jugular externa. Então, temos a interna, né, que a gente acabou de falar. E a externa, a veia jugular, inicia seu trajeto cervical, cruzando superficialmente o músculo esternocleidomastoideo, diretamente abaixo do músculo plastima em sua metade inferior, como vocês conseguem ver aqui na imagem, tá? Então, a veia jugular externa, ela vai ser responsável pela drenagem de uma pequena parte das estruturas extracranianas, como a gente consegue observar. Além disso,
a gente também tem as outras partes, como aqui a gente consegue ver nessa imagem, da veia cava superior, do tronco braquiocefálico venoso direito e também do tronco braquiocefálico venoso esquerdo. E assim a gente consegue ver o trajeto da veia cava inferior. Começando então a falar sobre a veia facial. A veia facial, ela é drenada para a veia jugular interna. Ela vai iniciar no ângulo medial do olho, pelaquela união que tem entre as veias supratrocleares e também as supraorbitais, vão se anastomosar, ou se anastomoses, né? Com as veias oftálmicas superior e inferior, lembrando que a anastomose, como a gente já falou anteriormente, é uma comunicação entre tecidos que precisa ser irrigada com fluidos e com sangue, e também a veia oftálmica superior e inferior, que vai proporcionar uma comunicação com o seio cavernoso. O seio cavernoso, por sua vez, é uma importante via de disseminação de infecções, como as infecções odontogênicas, pois toda a drenagem conflui para a conferência de seios. Então, é o que a gente sempre fala para os nossos pacientes, que a cavidade oral ela é a porta de entrada para diversas infecções. Então, muitas vezes, quando chega um paciente com infecções muito grandes na sua cavidade oral, você precisa avaliar e, se for necessário, já prescrever uma antibiótico terapia, tá? Para evitar essas infecções odontogênicas. O seio cavernoso, ele também tem alguns ramos que fazem parte, né, ali naquela mesma área, da veia facial. E os ramos das veias faciais são ramos das mesmas áreas das faces supridas pela artéria facial, já que os ramos da veia facial é a principal rede de drenagem da aorta e da afronte. Esses ramos eles vão ter anastomoses com as veias profundas, complexo pterigóideo, que é situado ali entre a fossa infratemporal e a ampla veia retromandibular. Já falamos sobre as veias jugulares internas, sobre os seios cavernosos, e também tem outra região que a gente precisa falar, que são as tributárias da veia facial. Essa vai ter algumas, como a veia nasal externa, a labial superior e a inferior, a submentoniana, a palatina externa, a profunda da face, em que o sangue da veia facial drena a veia facial comum. A veia retromandibular, por sua vez, é formada pela união de algumas veias, que é a temporal superficial e a maxilar, emergindo da glândula parótida e drenando regiões supridas da artéria temporal superficial e maxilar, se dividindo entre o ramo anterior, unindo-se com a veia auricular posterior, drenando a parte lateral do couro cabeludo posterior à orelha externa. A veia temporal superficial é responsável por drenar parte lateral do couro cabeludo e formar com a veia maxilar a veia retromandibular que a gente acabou de falar. Outra veia que é muito importante para nós é a veia maxilar, que é a mais profunda da parte das veias, pois ela vai se iniciar na fossa infratemporal, vai drenar o sangue do plexo pterigóideo próximo à artéria maxilar e recebendo, por sua vez, as veias meninges médias, alveolar superior posterior e alveolar inferior e alveolar superior posterior, que é a que a gente vai falar agora. A veia alveolar superior posterior, ela é formada pelos ramos dentais e peridentais, que vão drenar o plexo pterigóideo. Essas veias, elas também têm as veias dentais, que vão fazer parte do forame do ápice das raízes e vão drenar polpas de dentes superiores, ramos peridentais, drenando o processo alveolar, o periodonto e a gengiva. Então, a gente tem vasos e nervos que estão na nossa polpa, por isso que o paciente sente muita dor quando a cárie chega naquela região, porque está inflamada e está logo numa região de muito interesse para a gente. E, por fim, a veia alveolar inferior. Essa está em uma união de ramos dentais e peridentais que vão drenar, respectivamente, a polpa de dentes mandibulares e o processo alveolar, tá? O periodonto, a gengiva e também tributárias da veia alveolar inferior, que são provenientes do mento, vão penetrar no forame e vão drenar estruturas dessa região, fazendo anastomose, como a gente já falou, uma comunicação com a drenagem de sangue e fluidos, com tributárias da veia facial.
Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários, tá? Ou mandar pra gente e seguir-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @canal Resumo Jodonto, e o nosso TikTok, @Resumo Jodonto. Estamos por lá postando vídeos e conteúdos para vocês também, tá? Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar para você é que se tu não se inscreveu ainda, inscreva-se, deixa o like aí embaixo se você gostar desse vídeo e ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? Valeu!